Criança de 1 ano morre afogada em Sobradinho. Em Samambaia, incêndio destrói posto policial. Polícia Federal faz operação para investigar empresas contratadas na campanha eleitoral da chapa Dilma Temer. Prioridade em filas é estendida a pessoas com câncer ou em tratamento de hemodiálise. Os fatos da política do DF e do entorno que você confere a partir de agora no Band Cidade, primeira edição. Olá, uma boa tarde a você. Olha, aconteceu de novo. Em Samambaia, um posto comunitário da PM foi queimado nesta segunda-feira. Dessa vez, a ocorrência foi na QR 415. O posto estava desativado e, de acordo com a PM, as investigações apontam para um incêndio criminoso. Até agora, ninguém foi preso. Desde 2008, quando os postos comunitários foram implantados, 33 já foram destruídos. Este ano, já foram 9 casos. Sérgio Amaral já está com a gente aqui para comentar essa notícia. Agora parece notícia repetida, né, Sérgio? Parece notícia repetida. Agora, o que é incrível é o seguinte, você disse aí, Rodrigo, ninguém foi preso. Eu pergunto, e das outras 32 vezes, alguém foi preso? A gente não tem notícia disso. Isso é um vexame, é uma vergonha para o sistema de segurança pública do Distrito Federal, não só para a Polícia Militar, que tem o seu próprio queimado, como para a Polícia Civil, que é responsável por investigação de crimes. O setor de segurança pública do Distrito Federal tem que dar uma resposta para isso aí. Vai ser um vexame enorme se eles não encontrarem quem anda queimando esses postos. Não dá para entender, não dá para aceitar. A gente continua esperando respostas. E a Polícia Civil prendeu 2 homens suspeitos de fazer parte de uma quadrilha especializada no roubo a caixas eletrônicos. Eles foram presos no Recanto das Emas e teriam participado de pelo menos 6 explosões de terminais bancários desde junho. As prisões fazem parte da 5ª fase da Operação Specchio, espelho em italiano, e tiveram de ser antecipadas. Na noite desta segunda, policiais civis da Delegacia de Repressão e Roubos e Furtos faziam diligências quando foram emboscados pelos suspeitos. Houve troca de tiros e um deles, agentes, teve a arma roubada. Mais informações no Band Cidade, segunda edição, mas desta vez é a polícia dando troco. É a polícia dando troco, agora a polícia sendo... sofrendo esse tipo de coisa, sofrendo tocar, é uma coisa também que perderam, né? A bandidagem perdeu o respeito total pelo sistema de segurança pública. Isso aí é mais um caso, assim como no outro ali, né? É falta de polícia na rua. Tendo polícia na rua, acontece até isso aí, acontece eventualmente o confronto, mas tem que ter polícia na rua. É o que a gente vive pedindo aqui, é o que o titular dessa cadeira que o Cláudio Humberto fala diuturnamente há alguns anos e a gente assina embaixo. Sem polícia na rua, a gente não resolve a segurança pública. Olha, um caso de irresponsabilidade ao volante. O motorista foi flagrado dirigindo bêbado com um filho dentro do carro na Asa Norte. Veja só. A mulher foi abordada em uma blitz do Detran na W3 Norte, pois estava dirigindo em zigue-zague. Nessas imagens dá para ver que a motorista estava alcoolizada e tentou fugir de 2 agentes em direção à pista. Um carro chegou a frear em cima da mulher. Segura, Elisângela! No carro da motorista havia ainda uma criança de 2 anos. De acordo com o Detran, em 2016, cerca de 13.300 motoristas foram autuados por embriaguez ao volante. A infração é gravíssima. O motorista leva 7 pontos na carteira, ficando impedido de dirigir por 1 ano e a multa é de quase R$3.000. O pior é que, além de colocar a própria vida em risco, a de outros motoristas coloca a vida do filho em risco. Do filho, uma criança de 2 anos. Isso aí, né, Rodrigo? Além de ser um outro vexame, um vexame num grau diferente, né? É triste. É triste exatamente por isso. É uma mãe colocando em risco a vida do próprio filho, uma criança de 2 anos apenas. E aí a gente fica pensando, né, Rodrigo? Isso aí... É assim que ela quer ver o filho dela daqui a 20 anos, por exemplo? Esse é o exemplo que ela quer dar para o filho dela? É isso que ela espera da própria família? O que a gente espera é que depois desse baita vexame,
dessa enorme M que ela fez, que depois de passar do porre, ela tenha caído em si, né? Tenha refletido sobre o tamanho dessa M que ela fez, olhe para o filho dela, peça muitas desculpas ao filho dela e não volte a fazer uma grande besteira, né? E uma criança de 1 ano morreu afogada na noite de ontem em Sobradinho. Ela caiu numa piscina de um condomínio. O menino chegou a ser atendido pelo SAMU e os paramédicos tentaram por cerca de 1 hora ressuscitá-lo, mas sem sucesso. A criança teria passado cerca de 5 minutos submersa antes de ser encontrada por parentes. Ontem também um homem de 51 anos morreu afogado no balneário de Pipiripau, na DF-230, em Planaltino. No domingo, uma criança de 1 ano e 5 meses também caiu em uma piscina, mas foi resgatada a tempo e levada em estado grave ao Hospital Materno Infantil de Brasília, na Asa Sul. E a Polícia Federal realiza hoje uma operação para investigar empresas contratadas na campanha eleitoral da chapa Dilma Temer. O objetivo da ação é investigar se as gráficas RedeSeg, VTPB e Focal Confecção tinham capacidade para prestar os serviços. Os mandados judiciais foram expedidos pelo ministro do Tribunal Superior Eleitoral, Herman Benjamin. Quem traz os detalhes ao vivo é a Renata Dourado, que já está com a gente por aqui. Boa tarde, Renata. Mais um dia que começa a cooperação policial. Pois é, mais um dia, né, Rodrigo? Muito boa tarde para você, para o Sérgio Amaral, uma excelente tarde para todos que estão acompanhando o Band Cidade primeira edição. Então, essa operação, ela está sendo realizada em cerca de 20 endereços em 3 estados, em São Paulo, Santa Catarina e também em Minas Gerais. Ela é fruto de uma ação do PSDB que alega irregularidades aí na campanha presidencial de 2014 com relação a essa chapa Dilma Temer. Então, pede aí que a chapa seja cassada. É importante, interessante a gente observar, Rodrigo, como o mundo dá voltas e como o mundo da política dá voltas, porque nessa época, ou seja, em 2014, Michel Temer estava de um lado e o PSDB estava de lado oposto. Hoje os dois são aliados, né? O presidente Michel Temer aí tem como principal aliado exatamente o PSDB, os tucanos. Mas como a ação é de 2014, segue o seu trâmite aí natural, lento, mas natural. Então, algumas etapas já foram cumpridas aí nesse processo de investigação, outras ainda também serão cumpridas. O que os 50 agentes da Polícia Federal estão investigando hoje? Eles estão indo nessas agências aí para verificar a estrutura dessas agências. Por quê? Porque existe uma suspeita de que essas agências tenham recebido, de fato receberam esse dinheiro, mas não comprovaram e não prestaram esses serviços aí que deveriam ter sido prestados mediante esse pagamento. Então, a suspeita é de que, oficialmente, a chapa diz que pagou as agências, mas a suspeita, repito, tudo vai ser investigado, é que esse dinheiro, na verdade, tenha ido para outras pessoas e para outras empresas. Então, é isso que está sendo investigado. A defesa da ex-presidente Dilma Rousseff nega qualquer irregularidade. A defesa do hoje presidente Michel Temer diz o seguinte, que nem Michel Temer e nem o PMDB sabiam dessas relações, tiveram contato aí com essas empresas ou sequer com esses contratos. É como se dissesse o seguinte, olha, nós não sabemos de irregularidade, mas se tiver alguma irregularidade, vocês investiguem quem são os responsáveis, porque nós não somos. Já é uma estratégia, na verdade, de defesa do presidente Michel Temer de tentar desvincular tanto as contas quanto os próprios contratos mesmo, tanto dele quanto da ex-presidente, então candidata Dilma Rousseff. Essa é uma estratégia de defesa. Então, como a gente disse, essa é uma ação do PSDB lá de 2014 e a ação, o PSDB pede o seguinte, argumenta aí que houve irregularidades, então pede para que essa chapa seja cassada e que seja empossada a chapa que ficou em segundo lugar, que é exatamente formada por Aécio Neves e Aloysio Nunes. Mas muita água ainda vai rolar, a expectativa é que, de fato, no ano que vem, que já está aí em 2017, o TSE analise aí toda essa questão, analise essa ação, mas ainda está nesse processo de investigação. Rodrigo. Obrigado, Renata, com as informações. É claro que muitas repercussões aqui em Brasília. A grande dúvida, Sérgio Amaral, é quando esse processo vai chegar a julgamento. O maior problema, né, Rodrigo, da gente, nós jornalistas, o público em casa e tudo, o nosso tempo é um, o tempo da justiça é outro, né? A justiça segue o trâmite legal, que tem que dar cada passo de cada vez, aquela velha história, né, do step by step. E não adianta a gente ficar pressionando que a justiça não vai andar mais depressa do que ela anda normalmente. Ela tem que cumprir todos os passos, fazer toda a investigação direitinho, ouvir
as argumentações de um lado, as contra-argumentações de outro, e só então ela vai decidir. Quer dizer, não é, Rodrigo, uma decisão rápida. Agora, por que o ministro Herman Benjamin resolveu fazer essa blitz em cima dessas gráficas aí, das 3 gráficas, né? A VTPB, a Focal e a RedSeg? Porque elas receberam na campanha de 2014 a bagatela de 14 milhões de reais. Acima dessas gráficas, só o marqueteiro João Santana recebeu mais dinheiro, que recebeu 70 milhões de reais. Por isso, toda essa suspeita de que as gráficas serviram, sim, para fazer pagamentos outros que, por um motivo ou outro, não poderiam aparecer formalmente nas contas de campanha. Isso é normal, isso a gente ouve falar muito em campanhas políticas, não teria sido a primeira vez, se é que isso realmente aconteceu, né? E agora, sobre uma coisa que a Renata falou, que a estratégia de defesa hoje do presidente Michel Temer é tentar separar as contas, né? Separar o julgamento das contas de campanha da então candidata à presidência Dilma Rousseff e do então candidato a vice Michel Temer, o próprio presidente da República hoje, né? Pelo menos um dos ministros do TSE, o presidente Gilmar Mendes, já deu declarações aí, já há algum tempo, dizendo que é uma tese, como é que ele diz, factível, ou seja, pode ser sim que o Tribunal Superior Eleitoral, que a Justiça Eleitoral, faça a separação dessas contas. A conferir, isso ainda vai dar muito pano para manga em 2017. E a seguir, homem é preso com 15 mil comprimidos de Roupinol. A quantidade volta depois do intervalo.